bem-vindo ao YouTube da Alerj e semanalmente, na coluna Não É Bem Assim, o professor da UFRJ, economista Mauro Osório, que também é diretor da assessoria fiscal da casa, ele expõe aqui os principais pontos de vista dele sobre o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro como um todo. E hoje a gente vai falar sobre a região das Baixadas Litorâneas, mais conhecida como região dos Lagos, uma região que muita gente gosta por causa das lindas praias. E você que está aí do outro lado, não deixe de curtir, comentar e compartilhar a nossa conversa e se inscreve no nosso canal. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, a alegria estar aqui de novo. Não é bem assim. A alegria da gente também, sempre com um ótimo esclarecimento sobre vários pontos do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre essa região muito procurada, né, pelo turismo. E quais são as principais características, além do turismo? É uma alegria estar novamente aí com os nossos pessoas que estão assistindo. Já temos aí até um público mais fiel, né? Mas o central nas Baixadas Litorâneas são turismo, uma região com 900 mil habitantes, 10 municípios, né? Rio das Ostras também tem uma relação forte com o chamado Complexo Petróleo e Gás, porque está ali ao lado de Macaé, então já conurbou muito ali com Macaé, conurbá, e quando duas cidades elas acabam se juntando muito, inclusive na área urbana. Tem municípios como Silva Jardim, Casimiro de Abreu, que também tem uma agricultura importante, e tem um aeroporto muito importante lá, que tem uma pista, inclusive, que é o dobro do Santos Dumont. Tem alfândega lá, é um aeroporto internacional e que pode ser uma âncora importante para a região. E a gente sabe que, apesar de muito procurado, né, pelas praias, né, a região ela sofre com uma sazonalidade. Tem alta temporada, baixa temporada. Na sua opinião, como é que isso poderia ser superado? A região das Baixadas Litorâneas é a que tem a menor relação emprego formal-população. Quer dizer, o turismo tem muita informalidade e tem esse problema da sazonalidade. Então, a gente precisa ver como é que pode ter turismo mais, quer dizer, os 12 meses do ano, ter calendário de eventos, uma série de atividades que caminhem por aí. Segundo, articulado, quer dizer, ao turismo, a marca Cabo Frio, que é muito forte, a marca Búzios, que é muito forte, né? Brigitte Bardot teve lá, então isso já criou toda uma mística aí em torno de Búzios, né? É moda praia, quer dizer, o Nizam Ganage, que é um publicitário famoso, ele disse que uma vez a principal referência de moda praia no mundo é Miami. Olha, eu acho que o Rio de Janeiro, Búzios, Cabo Frio podem ser referências mais charmosas do que Miami. Então, eu acho que é qualificar, é usar a GRI como crédito, é estimular também a formalização, porque tem a Rua dos Biquínis no Cabo Frio. Né? E, na verdade, o comércio está formalizado, mas a atividade industrial, que geralmente está junto ali nos fundos das lojas comerciais, essa ainda é formal, formalizá-la. Então, trabalhar coisas de design, trabalhar diversos públicos-alvo e exportação. Inclusive quando você exporta, porque hoje a moda praia da região ali das Baixadas Litorâneas ou região dos Lagos, que ela é conhecida das duas formas, né? É mais do turista que vai curtir aquela beleza lá daquela região, vai passar férias, final de semana, Natal, Réveillon, Carnaval, feriados, né? Mas também sacoleiras que vão lá comprar ou empresas que vão lá comprar, você também tem uma postura mais ativa e você está exportando esse tipo de coisa. Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, a gente tem que sempre pensar em atividades induzidas e indutoras. Então, por exemplo, um cabeleireiro em Cabo Frio provavelmente vai mais para atender a população de Cabo Frio do que o turista. Então, ele depende da renda que já circula em Cabo Frio. Né? Mas, por exemplo, se eu atraio a atividade industrial por conta de você ter um aeroporto, hoje 30% do comércio nacional, em termos de valor, é feito via avião. Então, a gente tem esse aeroporto lá importante, a gente pode estar buscando também ter atividades industriais que é lá na região. Outra coisa muito interessante, quer dizer, as novas tecnologias, agora 5G e também a pandemia, né, gerou em muitos grupos a possibilidade de as pessoas perceberem que podiam trabalhar uma parte chamada home office, quer dizer, trabalhar de casa. Cabo Frio é uma cidade muito estruturada,
tem boa internet, né? Então já tem muito isso lá, além de aposentados, então atrair chamados, né? Enfim, quer dizer, pessoas que trabalham na área digital podem trabalhar de qualquer lugar e Cabo Frio é uma cidade, quer dizer, muito agradável para isso. Você ainda tem um problema de favelização importante na região, então eu acho que você precisa também ter uma política habitacional. Mais em Cabo Frio? Cabo Frio, o conjunto das Baixadas Litorâneas, né? Então você tem política habitacional, você tem uma política de infraestrutura. Dizem que a região boa para o turismo é a região que é boa também para o morador. Então nós temos o Fundo Soberano na LERJ, pode estar sendo trabalhado para isso também, quer dizer, está vendo que tipo de investimento em infraestrutura, em habitação, em qualidade de vida que a gente pode estar fazendo a região melhorar e mais atrativas novamente para o morador e também até para pessoas que possam trabalhar a semana inteira de lá, o tempo todo de lá, para estar atendendo pessoas de diversos lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, Brasil e mundo, ou ficar lá parte do tempo também trabalhando. Enfim, então a ideia é uma região ainda muito informal. Por exemplo, agora na pandemia, né, o turismo passou por muita dificuldade. O município do estado do Rio de Janeiro, que mais, proporcionalmente, mais gente precisou do auxílio emergencial foi Búzios. Entre os 92 municípios fluminenses. Você tem uma ideia de Búzios, uma cidade rica, mas também teve pessoas com muita dificuldade, 62%, quase 60%, na verdade 58% da população precisou do auxílio emergencial. Então aquela região, ela precisa ver como diversifica a estrutura produtiva. Tem muita produção de laranja ainda na região da Baixada Litorâneas também. Então, como é que diversifica? Primeiro, para tornar o turismo menos sazonal, mais permanente, calendário de eventos. Primeiro, ou segundo, atividades econômicas também estão em torno do turismo, como a da praia. E terceiro, outras atividades econômicas que possam usar o aeroporto, o porto, a pesca, que é importante também na região, e mesmo as atividades industriais, usando principalmente o Aeroporto Internacional de Cabo Frio. E na região das Baixadas Litorâneas, né, os municípios de Casimiro de Abreu e Silva Jardim, como você mesmo já mencionou aqui no início, ela tem uma significativa área rural. Como é que isso pode ser potencializado? Olha, Mívia, o estado do Rio de Janeiro, né, o agropecuário é menos de 1% do PIB. Para você ter uma ideia, como tem pouca gente trabalhando na agropecuária no estado de Janeiro, a cidade que tem mais gente trabalhando na agropecuária entre os 92 municípios fluminenses é a cidade do Rio. Incrível isso, né? Tem pelo censo de 2010, agora a gente vai ter o censo novamente em 2022. Infelizmente não tivemos em 2021 e 2020, temos que ter. Acho que esse ano nós vamos ter e vamos ver como é que está isso. Mas pelos dados de 2010, a cidade do Rio era onde tinha mais gente trabalhando na agropecuária, cerca de 10 mil pessoas, e Campos 9 mil. O que mostra o quê? Que no resto do estado do Rio de Janeiro quase não tem agropecuária, mas que pode crescer. E agora com a pandemia as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade do alimento, a produção ela ser fresca, ser perto do local onde está sendo produzido, já ser consumido, pode atender as escolas, existem inclusive programas de apoio à produção de alimentos para venda para as escolas, usar o poder de compra do setor público. Então eu acho que... E Casimiro também tem muita cachoeira, né? A região de Sana, que é famosa, né? Cachoeiras e, enfim, rios lindos, né? Então eu acho também que também tem um turismo, mas pode ser o turismo rural, e toda essa produção agropecuária que também pode ter lá, e principalmente agrícola e agricultura familiar, a chamada agricultura agroecológica, que já usa princípios, né, de não usar defensivos, nada disso, mas não tem a certificação, e a agricultura orgânica. Eu acho que também a região pode ter isso. Ou seja, a ideia é diversificar a estrutura produtiva, novamente, diminuindo a sazonalidade do turismo e outras atividades que a região apresenta com clareza a potencialidade de poder ter mais emprego formal na região. É a região do estado do Rio de Janeiro com menor relação, não chega a 12% a relação emprego formal à população. Rio das Ostras, ele tem uma forte relação com Macaé, né? E esse município, na sua opinião, ele deveria passar a pertencer à região norte do estado? Aproveitando, qual é a sua avaliação sobre a regionalização atual do estado, que conta com 8 regiões de governo? Olha, Nívia, quer dizer, conta a lenda que nos anos 80 teve um governador que nós não tínhamos 8 regiões de governo, nós tínhamos 7. E aí ele falou o seguinte, não, essa região do Médio Paraíba, onde tem indústria, Volta Redonda, Resende, ela está muito grande. Traz uma caneta aí.
Ele pegou e riscou e falou, agora está criado também a região Centro-Sul, que o principal município é Três Rios. Então, muitas vezes, as coisas do Estado do Rio de Janeiro são feitas dessa forma, infelizmente. Então, a gente precisa discutir a regionalização do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, o Rio das Ostras tem muito mais relação com Macaé e com petróleo do que com as baixadas litorâneas. Por exemplo, se a gente pegar Friburgo e Petrópolis, a única coisa parecida que ambos têm é que os dois estão no alto, estão em serra. Né? Fora isso, não. Então, talvez não devam estar na mesma região de governo. Eu acho que é importante a gente estar discutindo isso. O Estado do Rio de Janeiro tem um órgão chamado Fundação CEPERJ, que na verdade, a ideia é ser um misto de IBGE com IPEA, né? É para o Estado do Rio de Janeiro, de pesquisa, de base de dados. Acho que a gente precisa estar discutindo, fortalecendo a Fundação CEPERJ. Hoje ela não tem nenhum estatístico de carreira, ou seja, um órgão de estatística não tem um estatístico. Então, realmente, a máquina pública no Estado de Janeiro é muito deficiente, a gente precisa reestruturá-la. E aí uma das discussões que a gente precisa é estruturar a Fundação CEPERJ, né, e estar rediscutindo e procurando redesenhar e discutir com a academia, com a sociedade, os sindicatos trabalhadores, sindicatos patronais, qual seria, de fato, a melhor regionalização do Estado de Janeiro, para a gente entender as sinergias que podem ter dentro de cada região e sinergia entre as regiões. Outro dado, o Estado do Rio de Janeiro tem uma crise socioeconômica, um ciclo vicioso desde os anos 70, né? E os nossos resultados de educação fundamental e de saúde são muito ruins, infelizmente, né? E nas baixadas litorâneas, como regra, tirando a Rio das Ostras, não é diferente. Então, também a gente precisa estar discutindo as políticas sociais e como melhorar as políticas sociais e como fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, que é a região que menos cresce desde os anos 70, passe a crescer mais, e como a gente estrutura o setor público e como a gente melhora esses indicadores sociais que, infelizmente, são péssimos, principalmente dentro do cenário dos municípios do sul e sudeste do Brasil. É muito trabalho a ser feito, né? E o principal, como você sempre comenta aqui, é a questão do diagnóstico para cada região, para depois o trabalho ser feito. Exatamente. Quer dizer, na verdade, quando o presidente André Ciliano, há 2 anos atrás, ele cria a assessoria fiscal, que na verdade não é só para discutir a questão fiscal, discutir a questão do desenvolvimento. Nós estávamos vendo ontem um dado, até pedido do presidente André Ciliano, agora esse ano, o Auxílio Brasil, no Sudeste, o estado que maior percentual da população precisou do Auxílio Brasil é o Estado do Rio de Janeiro. Então, de fato, nós temos uma grave crise aqui, então a gente precisa discutir as causas disso e precisa discutir principalmente como sair disso. E, humildemente, a assessoria fiscal, com nossa equipe de economistas, de cientistas sociais, né, a gente está procurando dar um suporte para a LERJ e para a sociedade, dar uma contribuição exatamente para ter diagnóstico, ter propostas, a gente sair desse ciclo vicioso para um círculo virtuoso que o Estado do Rio de Janeiro merece e tem potencialidade para ter. E aqui no programa Não É Bem Assim, toda semana, uma aula do Estado do Rio de Janeiro, para todo mundo, né? A gente procurar para aprofundando a discussão, a gente sempre tem o retorno aí das pessoas que nos assistem, procurar curtir, mas também criticar, sugerir coisas, estar nos alertando para pontos que a gente não deu a devida atenção e com isso a gente avançar com o debate e ter eleição esse ano, né, para deputado estadual, deputado federal, governador. É importante a gente estar ampliando o debate para estar definindo como, a partir de 2023, a gente sai do círculo vicioso e entra, de fato, definitivamente no círculo virtuoso no Estado do Rio de Janeiro. Pois é, Mauro. Muito obrigada, Maria. Obrigado, Nívia. Pela alegria estar aqui com você e com as pessoas que têm participado, da alegria de participar conosco nisso. E agradecer a minha equipe da assessoria fiscal e todos os deputados da LERJ por estarem nos dando esse apoio e a LERJ está procurando dar mais essa contribuição para a sociedade. Eu também. Eu tenho uma grande alegria de estar aqui toda semana e viu só como a sua participação é importante. Comente, compartilhe nossa conversa e siga a LERJ nas redes sociais. Até semana que vem.